Fala, minha turma, Eduardo na área e mais uma dica de inglês bem direta, simples aqui, rápida. Vamos lá, direto ao ponto. Eu vou te explicar três coisas, vou te dar três dicas poderosíssimas de coisa que você está perdendo tempo estudando. Você não precisa disso do inglês. É um total desperdício do seu potencial, do tempo que você poderia estar usando para aprender coisas mais úteis. Vamos lá, nossa lista aqui. É o seguinte, a primeira coisa, primeira dica, que é um detalhe assim que muita gente não se atenta, mas claro, tem exceção para essa regra, mas vamos lá, regra geral, assim, se a palavra for muito grande, você pega uma lista de palavras solta, já está errado, tá? Mas vamos lá. Pegou uma lista ali de palavras soltas, tá? O ideal é sempre pegar frases. No mínimo frases, o ideal ainda melhor textos ali pequenos, parágrafos, 2, 3 linhas, e aprende ali por histórias, assim, sempre nesse contexto. Agora, beleza, pegou lista de frases, de palavras soltas, já tá errado. Você viu ali algumas palavras que são muito grandes, geralmente é lixo, não precisa, 90% das palavras grandes você não vai usar. Por exemplo, isso acontece em português também, tá? Claro, tem exceções aqui, tá? Mas vamos lá. Palavra muito grande, geralmente, tem muita consoante, não precisa aprender. Igual em português, eu preciso aprender, vou falar otorrinolaringologista, qual que é a probabilidade de eu precisar dessa palavra no meu dia a dia? Uma situação muito específica, se eu tiver com problema, assim, tiver com problema de saúde, sim. Mas, em geral, não preciso. Não preciso aprender palavras gigantes, assim, em inglês também acontece, tá? Então, viu uma palavra ali, é muito grande, a chance de você precisar dela é zero. Então, ignora totalmente. 90% das palavras, vou falar de novo, 90% das palavras gigantes, tem muitas letras, você não vai usar. Esquece ela, tá? E abandona a lista de palavras, tá? Aprenda por frases, tá? Por frases, pega as palavras mais importantes, aí você joga numa inteligência artificial, tenta formar frases, sempre frases, tá? Beleza, segundo ponto aqui, que é uma pergunta, você tem que se perguntar isso. Você se pergunte assim, eu falaria isso em português? Então, dica importantíssima aqui, se pergunte, se você viu uma palavra ali, quer saber se ela é importante ou não? Você se pergunta, eu falaria isso em português? É normal? Preciso falar essa palavra aqui em português no meu dia a dia? Por exemplo, não sei, maçaneta de porta. Eu, difícil, essa palavra raramente eu vou precisar falar para uma situação, é algo bem específico, então eu não preciso aprender agora, se você está no básico, né? Então vamos pensar assim, se você está no básico, esse vídeo aqui é importantíssimo. Se você já está mais avançado, fica aí que as dicas são boas, mas já não é, já entra assim, em outro degrau aqui, em outra categoria. Então você precisa de mais palavras específicas se você é avançado. Você está no básico, maçaneta, eu preciso aprender maçaneta? Qual que é a frequência que eu uso essa palavra em português? Se pergunte se eu falaria isso em português frequentemente? Então não. Agora, se a resposta for sim, então você tem que aprender. Aquela palavra é importante. Faça mais frases com ela. Aprendeu ela naquele dia? Faça mais frases com ela. Revise sempre. Revisão espaçada, tem vídeo aqui, vou deixar no card, revisão espaçada, como você fazer a melhor técnica de revisão para não esquecer as palavras que você estudou. E agora a dica número 3 aqui. Dica número 3, qual que é a probabilidade de eu usar essa palavra no meu dia a dia? Então é outra pergunta que você se faz, é a primeira dica. Palavra grande, esquece, tá? Abandona, ignora, foca nas palavras menores. Segunda, se pergunte, eu falaria isso em português? Se a resposta for não, lixo, não aprenda, perda de tempo total, esquece isso. E a terceira coisa é qual a probabilidade de eu falar isso no meu dia a dia? Então, pega água, garrafa d'água. Pô, garrafa d'água eu falo a palavra água assim frequentemente. A probabilidade é alta de eu precisar falar água em outro idioma também. Então, é uma palavra super importante que eu tenho que aprender em todos os idiomas que eu estiver estudando. Beleza?
não sei, monitor de computador, falo isso frequentemente? Ah, for o meu nicho ali, eu trabalho com informática, alguma coisa, preciso falar, então beleza. Se não for o seu caso, já ignora também. Então, sempre tenha essas perguntas em mente. Qual que é a probabilidade de eu falar essa palavra no meu dia a dia, no meu cotidiano? Se for muito baixa a palavra, a probabilidade de eu falar, então você não precisa aprender ela em outra língua, porque você não usa em português, não é normal, você não usa no dia a dia, no cotidiano. Agora, se você usa bastante, sim, então a palavra é importante, estude, aprende, faça muitas frases e revisa sempre, tá? Revisa, que a revisão é extremamente importante. Bom, esses são os principais tópicos aqui, tá? Que eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente aqui segue esse canal, que está inscrito aí, vocês trabalham, estudam, fazem de tudo e não tem muito tempo para estudar. E se o tempo que você tem para estudar, que é muito curto, você usar para aprender coisas que você não deveria, você está perdendo aquele tempo, que é preciosíssimo. Então, essas são as dicas de hoje para você estudar de uma forma mais efetiva, que esse é o segredo de tudo. Você não tem que estudar mais, tem que estudar melhor, aproveitar ao máximo o pouco tempo que você tem para estudar. E esse é o meu objetivo para te ajudar. Em troca, você deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí e vejo vocês no próximo conteúdo.